Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. E vamos começar agora aqui a aventura no mundo do conhecimento. Falar de filosofia para quem faz Enem. Nós vamos fazer um trabalho aqui de preparação para o Enem, seguindo o Felipe Araújo, um cronograma de estudo que ele fez para o Enem. Esse jovem, era estudante de escola pública, resolveu fazer um método de estudo para passar, conseguir entrar, galgar o ensino superior. Vamos seguir esse cronograma e o primeiro item desse cronograma é justamente o que antecede a filosofia, que é o mito e o senso comum. Nós vamos estar falando aqui de formas de conhecimento. A filosofia é uma forma de conhecimento, é uma forma de explicação da realidade, né? Só que ela é histórica, é datada historicamente. O mito e o senso comum não tem uma ruptura, assim, ele deixou de existir a partir de uma tal época e passou a existir só a explicação filosófica a partir de tal época. Não é assim que funciona. O mito ele continua até hoje. É que teve uma época na história que ele predominou. Então ele predominou até o século VI a.C., na Grécia também. Nós estamos falando do Ocidente, né, por contingência do Enem, nós não vamos falar da filosofia oriental aqui. Até o século VI, a explicação mítica predominava. E o senso comum, ele é muito presente nos dias de hoje. Então não é porque existe a filosofia que não tenha explicação mítica e não tem explicação do senso comum. Então o que é, então, essas duas formas de explicação da realidade? A explicação mítica e a explicação do senso comum. Bom, o mito, então, como eu disse, ele existiu até o século VI e ele tem três características que são muito fortes. Então, o mito ele é fantasioso, ele é superficial e ele é religioso. Você pegar, por exemplo, as obras do Homero, né, Ilíada e Odisseia, se você pegar as obras do Hesíodo, os Trabalhos e os Dias, por exemplo, você verá que existe uma explicação ali fantasiosa. Não quer dizer que seja mentirosa, hein? Era a forma como eles tinham de explicar a realidade naquela época. Não tendo a explicação, por exemplo, da lei da gravidade, o que eles explicavam? Bom, aonde que está o planeta Terra? Este planeta está apoiado em quê? Os gregos diziam, bom, está sobre as costas de uma tartaruga gigante. E eles se contentavam com esse tipo de explicação. Veja que é uma resposta superficial. Qualquer criança nos dias de hoje perguntaria, e a tartaruga estará aonde? Né? Apoiada em quê? É imaginativo. Não tem racionalidade como nós vamos ver a filosofia. E ele é religioso. Por que ele é religioso? Ele é religioso porque ele explica o natural, a physis, a natureza, pelo sobrenatural. Chove, por que chove? Não é porque há evaporação, condensação, precipitação. Chove porque Deus quer. Chuva, fenômeno natural. Você explica o fenômeno natural por Deus. Ah, mas então você está dizendo que Deus não existe? A discussão não é essa. A discussão é que para tudo que existe nesse mundo, existe uma explicação racional, filosófica ou científica. Dá um dado interessante. A escrita mítica, a escrita, até a forma de você escrever é diferente. Na filosofia você utiliza a prosa, que é o discurso corrido. O mito você utiliza o quê? A poesia. O mito ele trabalhou com a questão da tradição oral. O Homero, por exemplo, ele pegou todos os poemas que vinham da tradição oral grega, né, da cultura grega, e sistematiza aquilo em obras. Então, por isso que a redação é diferente. Houve uma ruptura, o mito deixou de existir a partir do momento que surgiu a filosofia no século VI, na Grécia? Não. Ele continua a existir, mas só que não é uma explicação predominante. É isso que as pessoas têm que entender. E com isso a gente passa também já para o senso comum, né, que é outra forma de conhecimento. Essa sim, ela ainda existe até hoje, nós vamos ver por quê. O que é o senso comum?
O contrário do senso comum é o bom senso. O bom senso é sinônimo de filosofia, é de reflexão. No caso aqui, o senso comum é aquele conhecimento que ele é irrefletido, é aquele conhecimento que ele é desorganizado, ele é fragmentário, não é um conhecimento sistematizado, organizado. Vou dar um exemplo. É comum as pessoas, por exemplo, não tomar banho depois que comem. É um exemplo de conhecimento do senso comum. Meus pais mesmo me diziam: Nino, você não pode comer e tomar banho, porque isso dá congestão. Por que isso é senso comum? Porque você pega uma situação, um conhecimento, que é o cara acabar de comer e nadar, por exemplo, fazer exercício, né, físico, quando toda a sua energia corpórea está lá direcionada para o estômago para fazer a digestão, começa a nadar, por exemplo, exercitar, ele vai, uma falta de oxigenação no cérebro, ter um problema lá e vira a óbito. Mas você pega essa situação e faz uma transposição automática para a questão do banho. Isso é conhecimento do senso comum. Está muito ligado com a tradição oral, muito cheio de preconceito, muito cheio de crenças. Muito importante a gente essa ideia, porque, por exemplo, o senso comum também é muito conservador. É comum você ver hoje no discurso político, nós defendemos a família tradicional. Mas peraí, a família tradicional ela é patriarcal, né? Ela é machista, ela é sexista, é homofóbica, esse tipo de família tradicional que você defende. O conhecimento do senso comum, o cara ouviu alguém falar isso, a tradicional família brasileira, e o cara começa também a falar disso. Né? O que hoje ainda faz existir o senso comum, faz com que as pessoas não saiam do senso comum para o bom senso. Tem uma série de obstáculos. A falta de informação, por exemplo, de educação, de qualidade, né, estou dizendo, de conhecimento, é uma delas, obviamente. Essa escola que nós temos, que o Darcy Ribeiro falava, né, que a escola, a crise, a falta de qualidade da escola pública, não é uma coisa que acontece porque os políticos são incompetentes, não é uma política educacional. Não ter uma educação pública de qualidade é uma política de vários governos que nós assistimos aí ao longo da história. Essa política de avacalhamento da escola pública. Né? Isso é importante mostrar, por exemplo, então se o cara não tem informação, se ele não tem conhecimento, ele nunca vai ter bom senso. Ele vai ter esse conhecimento raso, né? Esse conhecimento preconceituoso, parcial, enfim. E um outro problema grave é a questão da escola dualista capitalista, que é aquela escola que forma uma geração para mandar e uma geração para obedecer. Eu defendo que os pobres, por exemplo, devem ter um ensino técnico profissionalizante, que ele pare no ensino médio, o máximo que ele chega é no ensino médio. E eu defendo que os ricos tenham um ensino universitário, e aí, no caso, é absurdo que possa parecer gratuito também, né, de graça. E o Enem é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Ele rompe com isso, né, ele quer colocar gente da escola pública na universidade pública, não deixar a universidade pública para os ricos. A escola dualista, essa escola que prepara mão de obra para a indústria. Vou dar um exemplo. Quando você tem, por exemplo, na sua grade de preparação para o Enem, né, ciências humanas e suas tecnologias, ciências naturais e suas tecnologias, por exemplo, essa divisão das disciplinas nesse arcabouço de tecnologias, a educação, uma escola que foi preparada lá pela LDB de 96, deveria ser ciências humanas e suas, em vez de tecnologia, suas politecnias, né? Porque as pessoas têm que ser preparadas, não técnica, mas para o trabalho ele tem que ser emancipador. Ele não pode ser você formar mão de obra para o cara ser um operário explorado a vida inteira. Não. O educando, o aluno que sai do ensino médio, ele deveria sair preparado para várias especialidades, não só para uma. Né? Não só ser mão de obra barata, mas ele ser um cara autônomo intelectualmente falando, ele romper com isso.
né? Você tem que preparar o cara para o trabalho e ele venha exercer esse trabalho com autonomia, com galardia, enfim, com outras ias que a gente pode colocar. Outra coisa que limita e nos mantém aí no senso comum é a cultura de massa. O cara que vive, tem um filme muito bom, o filme O Senhor Jardim, o personagem é o Senhor Jardim, muito além do jardim. O personagem é o Senhor Jardim, mas o nome do filme é Muito Além do Jardim. Então, a cultura de massa, essa cultura da televisão, ela nos mantém rasos, mantém a gente pensando de forma desorganizada, mantém o senso comum. Então, vou falar de mais duas coisas, que é a sociedade tecnocrática, é o saber. Hoje em dia as pessoas abrem mão de pensar e dá para o especialista. A sociedade da tecnocracia diz que o especialista é que tem que pensar. Você não precisa. Você acaba sem querer, muitas vezes, abrindo mão de refletir, de pensar, e põe alguém para pensar no seu lugar. Outra coisa que atrapalha o crescimento, você avançar do senso comum para o bom senso, é a ideologia. Só que a ideologia é uma coisa pensada por quem está no poder, né? A ideologia burguesa, por exemplo. Quem está no poder, ela tem toda uma estratégia, toda uma forma de dominação que mantém as pessoas no senso comum. Então é isso. Eu queria convidar vocês para seguir a gente aí nessa aventura pela história da filosofia. Para vocês sobre um livro também, que é um livro chamado O Mundo de Sofia, até que deu nome à minha filha Sofia por conta desse livro. Eu gostaria de fazer um combinado de vocês ir lendo esse livro do Mundo de Sofia, do Jostein Gaarder. É um livro bem bacana. Eu vou colocando nas descrições, capítulo por capítulo. Tem vários capítulos. Eu sempre trabalhei com a ideia de que filosofia não pode ser uma coisa fechada, que só o filósofo, né? Sempre procurei traduzir para os meus alunos a filosofia de forma que eles entendessem. Eu acho que esse livro traz bem isso. Então, desde quando criança, eu gostava de filosofia, eu não sei porquê. Não sabia nem o que era, mas eu tinha uma atração. Que hoje uma das minhas grandes frustrações, outra confissão, é não estar lecionando. Mas por isso eu topei imediatamente esse desafio que a minha filha Sofia me lançou, porque no fundo é uma realização para mim também. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês nesse primeiro encontro. Um abraço.